pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Laroy. Eu me chamo Monique Zanetti e sou graduanda de Odontologia do curso da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. E hoje nós trouxemos para vocês mais uma entrevista com o tema Sorriso Gengival. O Cleverton, nosso professor, vai se apresentar e falar mais um pouco sobre ele. Bem, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Sou professor aqui na UFJF, campus Governador Valadares, e tenho especialização em periodontia. E essa área de sorriso gengival é uma área de grande interesse, né, desde muito tempo, e atualmente vem ganhando mais foco, e vai ser um prazer falar com vocês sobre esse assunto. Nós agradecemos muito pela sua presença, então vamos começar com as perguntas. Bem, professor, o que é sorriso gengival? Bem, antes de falar do sorriso gengival, é interessante a gente entender o que é a normalidade dos sorrisos, né? Tido como um padrão normal, um sorriso onde o comprimento dos dentes fica exposto pela altura do lábio superior e mostra-se muito pouco da gengiva circundante ao dente. Quando o lábio expõe mais do que 3 milímetros de gengiva inserida, é tido como um sorriso gengival. Começa a ter um componente vermelho maior, mais expressivo na moldura do sorriso, e isso é tido como um risco antiestético, dependendo da maneira que isso comunica com o restante dos elementos componentes do sorriso. Formato de dentes, altura de gengiva, altura labial. Então, o sorriso gengival é quando a gente tem uma exposição excessiva da margem gengival inserida. Tá certo. E quais são as alternativas para se fazer o tratamento de um sorriso gengival? Bem, as alternativas são várias, até porque o diagnóstico também ele pode trazer várias causas. Para se diagnosticar, a gente precisa entender a causa, porque o tratamento pode envolver diferentes profissionais. Desde periodontista, como é a maneira que a gente comumente lida com o tratamento do sorriso gengival na periodontia, através de cirurgia plástica periodontal, até bucomaxilo, ortodontista, reabilitadores, fonoaudiólogo, dermatologistas. Então, são várias as áreas que podem estar participando do tratamento do sorriso gengival. Então, dependendo da causa, a gente tem um tratamento mais indicado. Tá? Uma causa possível é o crescimento vertical da maxila. Se a gente tem uma projeção vertical da maxila aumentada, a gente pode ter uma incapacidade do lábio de, ao sorrir, cobrir toda a gengiva. Então, no momento que os dentes começam a extruir, o processo alveolar da maxila, ele tem uma projeção mais apicalizada. Então, isso pode trazer um componente vertical maior, onde o lábio não seja capaz de cobrir toda a gengiva durante o sorriso. Se a causa é o crescimento vertical da maxila, o tratamento, se identificado a tempo, ainda na fase de crescimento do jovem, da criança, do jovem, você pode ter a alternativa terapêutica da ortodontia, tentando minimizar esse crescimento. Se já passou esse período do crescimento, a gente pode precisar de cirurgia ortognática, que aí a intervenção ortodôntica já não teria tanto sucesso. Tá? Então a gente tem que avaliar, é devido ao crescimento vertical da maxila? Seria esse tipo de tratamento. Se você tem uma altura vertical dentro do padrão, e ao sorrir, você percebe o sorriso gengival, a gente tem que identificar se esse excesso gengival está ligado à cobertura da gengiva do comprimento da coroa ou se é uma hiperatividade labial. Tá? Se a gente percebe que a coroa clínica é muito curtinha, a gente já tende a associar ao comprimento da gengiva de parte dessa coroa. Tá? Mas às vezes você percebe que a coroa está normal, daí é interessante a gente conhecer a anatomia dental, a altura correta do padrão, a altura padrão do incisivo central, do lateral, do canino, né? Reconhecer também a altura do zênite gengival, o recontorno mais apical da margem gengival, que isso a gente vai poder associar a altura anatômica com a altura clínica e também as proporções. Quando a gente visualiza o dente muito quadrado, já chama a atenção que não é a anatomia natural dos dentes. Então a gente já suspeita de cobertura da margem gengival sobre a coroa anatômica, trazendo uma coroa clínica menor. Então é importante a gente entender e reconhecer o padrão de normalidade.
a altura correta desses dentes, as proporções, né? Os dentes não são quadrados, qual que é a proporção áurea do incisivo central, né? Qual que é a proporção áurea do lateral, do canino. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha conhecimento, qual que é o padrão mais normal, o padrão mais comum dessas dimensões. Então, se a gente identifica que a coroa clínica apresentada, ela tem um tamanho normal e ainda tem uma exposição gengival, então a gente pode estar diante de um quadro de hiperatividade labial. Então, se é esse o caso, o tratamento pode ser cirurgia plástica labial, né? Reposicionamento apical do lábio, é cirurgia que está também na nossa alçada, periodontia, cirurgia bucomaxilo, né? Então, a gente pode também intervir a nível de músculo depressor do septo nasal, que é o músculo que é responsável por elevar a altura do lábio. Então, pequenas cirurgias feitas em consultório que podem trazer um lábio um pouco mais apicalizado, que não vai expor tanta gengiva, tá? Agora, se a gente está diante de um quadro de coroa clínica diminuída, a gente tem que identificar se essa coroa clínica está diminuída por atrito na incisal, né? Que ele pode ser um paciente bruxômano, que range muito e por isso a coroa clínica está diminuída. Esse paciente vai demandar uma correção cirúrgica e restauradora, às vezes ortodôntica também. E se a gente percebe que essa coroa clínica está diminuída, mas anatomicamente ela não está diminuída, como é que a gente descobre isso? A gente precisa de fazer uma sondagem para identificar aonde que está a referência da junção amelo-cementária. Então, se a gente consegue sondar e perceber que essa junção não está perceptível, ou seja, ela pode estar sendo coberta por osso, ou ela pode estar ao nível ósseo, a gente entende que a margem gengival está cobrindo um terço cervical do dente. Por isso pode estar tendo um aspecto de coroa clínica reduzida, um central um pouco mais quadrado, né? Então, devido a isso, a gente pode precisar de fazer uma cirurgia plástica periodontal. Nesse caso de junção amelo-cementária muito próxima do nível ósseo, a gente pode precisar de fazer um aumento de coroa clínica, uma cirurgia plástica periodontal, que a gente rebate o nível da inserção óssea e da margem gengival mais apical, expondo o dente. Muitas vezes esses casos são tratados com sucesso só com a cirurgia plástica periodontal. E lógico, a gente pode precisar assim, de combinar todas essas terapias dependendo do caso. Porque eu falei de cada caso, excesso vertical, hiperatividade labial, a gente pode ter também um paciente com mais de uma dessas alterações e precisar de um tratamento combinado, tá? Eu não falei do Botox, que é uma possível terapia também para hiperatividade labial, que também está muito em evidência. Mas a gente só tem que entender que Botox não é um tratamento definitivo. É uma técnica complementar, de bons resultados, mas que ela tem um tempo de efeito e tem que ser refeita a aplicação para que você mantenha o resultado alcançado. Tá certo. Relacionando o exemplo que você deu sobre a ortodontia, esse procedimento ele pode ser feito em pacientes que estão em tratamento ortodôntico? Pode e deve. Porque, na verdade, é muito comum na ortodontia o paciente começar assim, se ele não tem um bom controle de placa, se percebe um aumento do componente fibrótico inflamatório da gengiva. Isso pode trazer um recobrimento de parte da coroa, alcançando muitas vezes o nível dos brackets, que o paciente não consegue higienizar. Nesses casos, o indicado é que se faça para evitar que o paciente tenha mais complicações inflamatórias. Entendi. E existe alguma idade mínima para fazer esse tratamento do sorriso gengival ou não? Mais uma vez, depende de qual terapia, né? Se é ortodontia numa fase ainda de crescimento, a idade ideal é dentro dessa fase de crescimento, né? Se já passou essa fase de crescimento e a alternativa vai ser a cirurgia ortognática, que o paciente já tenha finalizado o crescimento para poder fazer esse tipo de cirurgia. Se é por ortodontia, uma hiperplasia fibrosa, inflamatória, ou por outras causas diversas, né? Reações de crescimento gengival devido a medicamentos, não tem idade mínima, né? Uma vez que se detecta o recobrimento gengival, aí a gente não está falando de estética, a gente está falando de um sorriso gengival causado por uma alteração infecciosa, inflamatória ou fibromatosa.
e aí a gente tem que remover para não favorecer mais impactação de placa bacteriana. Se a gente está falando de cirurgia plástica periodontal estética, aí é interessante que a gente espere realmente a maturação do crescimento, a estabilização dos dentes, né, na arcada, para poder ter um planejamento melhor e mais duradouro para o paciente. Tá joia. E quais são os riscos que são relacionados a esse tratamento de correção do sorriso gengival? Você podia dar alguns exemplos? Bem, o risco para a cirurgia plástica periodontal, né, que é a técnica mais comumente utilizada hoje em dia. A maioria dos casos hoje que a gente vê chegando na faculdade, nas clínicas, são casos de sorriso gengival que são muito bem sucedidos somente realizando a cirurgia plástica periodontal. É muito importante saber qual que é o planejamento reabilitador estético do paciente. Se o paciente precisa só de aumentar, corrigir o sorriso gengival através da reposição da margem gengival, sem qualquer complementação de dentística ou protética, a gente tem que tomar muito cuidado para não expor não posicionar margem gengival ao nível da junção cemento e esmalte, ou além dela, para a gente não ter um risco de retração. Porque uma vez que você não respeita o nível da junção e remove mais tecido do que deve, você pode criar uma retração e gerar uma necessidade de retratamento depois para recobrir essa margem gengival, para recobrir essa margem de raiz exposta. Então, muito importante dentro do planejamento, a gente identificar aonde está a junção cemento-esmalte e respeitar os limites desse aumento de coroa. O risco mais comum seria esse, e existe também outros casos onde já intencionalmente essa margem vai ser exposta. Aí são casos já com indicação de facetas, coroas, dentes já tratados com endodontia ou com pinos. Então essa referência da junção cemento-esmalte, nesses casos, ela já está intencionalmente envolvida, então a gente já não teria esse risco. O risco maior, sendo casos onde não se pretende complementar essa cirurgia plástica periodontal com facetas, a gente não expor junção cemento e esmalte. Tá? E qual que é a técnica cirúrgica que atualmente é preconizada para realizar essa correção? A técnica da cirurgia plástica periodontal, ela pode envolver gengivectomia, gengivoplastia, reposição apical de retalho, osteotomia, osteoplastia. Essas técnicas elas podem ser combinadas ou a gente pode usar somente gengivectomia, por exemplo, em muitos casos. Você pode explicar para a gente qual seria a diferença de gengivectomia e gengivoplastia? A gengivectomia é um procedimento onde a gente remove a gengiva hiperplásica e com a intenção de remover a falsa bolsa periodontal e tem uma preocupação de excisar unicamente a gengiva em altura. Já a gengivoplastia, ela tem foco em modificar a espessura gengival. Algumas vezes remover pigmentações melânicas e também trabalhar o recontorno individualizado de cada dente. Então a gengivoplastia, ela traz alguns procedimentos a mais com foco na estética da plástica periodontal. E é possível confeccionar um guia cirúrgico, por exemplo, para poder auxiliar na realização do tratamento? É possível. Com cuidado de se ter uma base confiável em mensurar a não mensuração real dos limites anatômicos. Né? Hoje em dia, com modelos de gesso, a gente pode inserar e nos modelos a gente achar o comprimento ideal que vai conversar melhor com todo o sorriso, os tecidos circundantes, mas com cuidado de ver qual que é a real capacidade que a gente vai ter na hora da cirurgia de aumentar aquele 1 milímetro, 1 milímetro, 1,9, 2 milímetros. O que vai determinar isso? A gente fazer uma sondagem óssea transperiodontal, onde a gente tenta identificar a distância da margem gengival até, a distância do nível ósseo até a junção amelocementária. Daí a gente vai entender quanto que a gente pode ganhar em osteotomia e quanto que a gente consegue apicalizar essa margem gengival.
Então, essas medidas que a gente realiza na clínica, a gente traz como referência para o nosso planejamento. Não adianta nada no meu planejamento, ou seja, através do mensuramento, ou através de softwares. Hoje em dia a gente consegue fazer planejamentos digitais. A gente achar o ideal de ganho de altura em direção apical daquela coroa, mas sem a capacidade real, porque a gente vai estar invadindo o espaço biológico. Então a gente precisa de ter essa referência para ter um planejamento bem próximo da realidade do nosso paciente. Tá certo. E quanto tempo que é necessário para a recuperação após a cirurgia? E quais são os cuidados que o paciente precisa ter nesse pós-operatório? Bem, a partir de 21 dias, a cicatrização epitelial ela já está bem próxima da normalidade. O paciente já consegue sentir um resultado muito próximo do que vai ficar como alcançado definitivamente. O que tem que se ter cuidado é se há um planejamento reabilitador posterior. Se a gente quer fazer depois um tratamento com facetas ou com coroas, tem que se respeitar um período em torno de 90 dias, para que se tenha uma estabilização desse ganho de aumento de coroa clínica. Porque dentro desse prazo, alguma modificação tecidual ainda pode acontecer e comprometer o planejamento reabilitador depois. Tá certo. E a última pergunta. A gengiva, ela pode crescer novamente após o tratamento? Pode crescer em alguns casos. Se a causa desse aumento gengival é infeccioso inflamatório, devido a um componente associado a alguma terapia medicamentosa, ou talvez ao uso de aparelhos ortodônticos, sim, pode voltar porque a causa ainda permanece. Mas se é um planejamento estético, onde você reposicionou os tecidos respeitando o espaço biológico, a tendência é que não haja recidiva. Não vai ocorrer a recidiva porque você restabeleceu a margem gengival respeitando o espaço biológico. Então, tem uma tendência de estabilidade de resultados a longo prazo. Tá certo. Essas eram as perguntas. Nós agradecemos muito pela sua presença. Tenho certeza que elas foram sanadas corretamente. Obrigado, Monique. Agradeço a Liga, professor Rodrigo e toda a equipe. Obrigada, pessoal, por acompanharem mais um vídeo. Siga a gente nas redes sociais, vai estar aqui embaixo o nosso Instagram e acompanhe a gente nos próximos que estão por vir.